Hello everybody, how are you today? Today we're gonna talk about the 3 types of pasts. Gente, temos aqui então os 3 tipos de passado. Simple past, past continuous and past perfect. Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada na timeline linda, maravilhosa, né? Todas lindas, porque elas nos dão a ideia certinho de quando a gente vai usar cada um desse tempo verbal. Então, olha só, gente, no simple past é aquela ação que começou e ficou no passado. Eu não tenho a intenção de falar quanto tempo ela demorou, quanto tempo ela levou. Simplesmente ela aconteceu no passado. Olha os exemplos, então, que nós temos aqui com o verbo regular study. Que lembrando, né, gente, acabou com Y, aplica a regrinha do Y, antecedido de consoante, tira o Y e ED, porque ele é um verbo regular, coloca o ED aplicando a regra. E para quem tiver mais dúvidas sobre esse tempo verbal, que é o simple past, tem um vídeo, gente, específico para o simple past, ok? Então, vamos lá, os exemplos no simple past. I studied yesterday. Negative. We did not study yesterday. Se quisermos, podemos juntar did not, que vai virar didn't. Tanto faz, gente. Pergunta. Did we study yesterday? Gente, como a pergunta começou com did, temos que... Se é uma pergunta de confirmação, se for negativo, temos que usar o did na resposta. Então, yes, we did. Se for negativo, no, we didn't. Próximo tempo verbal, past continuous. Gente, diferente do simple past, olha só, ele começou e terminou no passado. Porém, gente, ó, eu quero mostrar que ele levou um tempo acontecendo, né? Então, se eu quero construir uma oração no past continuous, eu vou precisar, então, do quê? Do verb to be no past. Past é o verb to be, que são, quais são as formas? Was e were. Mais o verbo com ing. Então, aplicando a regrinha do ING, que se vocês tiverem mais dúvida com relação a isso, é só olhar lá no vídeo específico do past continuous. Affirmative sentence. They were studying 2 minutes ago. Eu não quero falar que eles estudaram, eu quero enfatizar que eles estavam estudando 2 minutos atrás. They were not studying 2 minutes ago. Ou, contraindo were not, weren't. Question. Were they studying 2 minutes ago? Gente, lembrando, né? Se eu usei were na pergunta, vou usar o were na resposta. Para uma pergunta de confirmação, a resposta pode ser sim ou pode ser não. Se for positivo, yes, they were. Se for negativo, no, they weren't. Por último, o último tempo verbal deste vídeo é o past perfect. Gente, o past perfect não é que ele é mais difícil, mas ele é o que a menos a gente usa. Então, a construção dele, presta atenção, eu sempre vou ter que ter 2 ações, a primeira e a segunda. A ação que eu for colocar, destacar como sendo a primeira, eu vou conjugar no past perfect. E depois ela vai fazer relação com a segunda parte da sentença, né? Segunda oração da sentença, que vai ser no simple past. Como aqui eu tenho, gente, o past perfect, tudo que é perfect, eu lembro do have, certo? Que é o verbo auxiliar. Porém, como aqui é past perfect, então qual é o passado do have? Had. Por isso, o meu verbo auxiliar vai ser o had, nesse caso, né? Então, não é o have, que eu coloquei aqui, né, como exemplo de todos os perfects. Neste caso, o meu verbo auxiliar, então, é o had. E isso é muito importante. Então, vamos lá, gente.
temos lá uma oração será construída, né? Com o verbo auxiliar e o verbo de ação, gente, vai vir no past participle. Lembrando que o past participle é a terceira coluninha de qualquer lista de verbos. Ok, se a gente está pegando como exemplo study, e ele é um verbo regular, então a terceira coluninha do study vai ser studied também, ok? Então, vai lá. Sentença afirmativa. I had already studied when my friend called me. Eu já tinha estudado quando meu amigo me ligou. Gente, qual ação aconteceu primeiro? Eu estudei. Depois meu amigo ligou. Então, a primeira ação que foi estudar neste caso tem que vir no past perfect, uma coisa que você tinha feito. Negativo do past perfect, had not, que pode virar contraído hadn't. O verbo de ação continua no past participle. E a pergunta, como had é o meu verbo auxiliar, eu começo a pergunta com had. Had I studied? Como ele começou aqui com o verbo auxiliar, é uma pergunta de confirmação. Então, a resposta pode ser sim ou a resposta pode ser não. Refletindo o verbo auxiliar, had I studied when my friend called me? Yes, I had. Or negative, no, I hadn't. Gente, é isso aí. Se vocês quiserem mais explicações sobre o Past Perfect, tem um vídeo só dele lá no canal, meus amores. Beijo no coração. Bye!